Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos aqui dando continuidade à nossa revisão Enem, né? Hoje vamos falando aqui, nossa revisão PASSE, né, etapa 3 e também o FMS, né? Que as nossas revisões para essas provas seletivas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o binômio de Newton, tá? Hoje nós vamos falar das potências da expansão do termo geral do binômio de Newton, certo? Então vamos lá, binômio de Newton. O que é um binômio? Nós temos essas potências de binômios. Veja só, eu vou colocar aqui uma potência, vocês vão entender aqui um produto notável, ó, x mais 2 elevado ao quadrado. Essa é uma potência, nós temos aqui um binômio que é o x mais 2, binômio sempre envolve dois termos. Essa é uma potência do binômio de Newton, mas que a gente pode aplicar o produto notável, aquela regra que vocês já conhecem, que é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então ficaria 2 vezes x vezes 2, mais o quadrado do segundo, certo? Aí se você desenvolver aqui e multiplicar, você vai ter x quadrado, aqui vai ficar 2x vezes 2 dá 4x, certo? E 2 ao quadrado fica 4. Então, nós o que fizemos aqui? Fizemos uma expansão de um binômio, que é desenvolver, né? Assim, nós desenvolvemos e a potência do binômio, quando tua ordem é 2, ou seja, teu expoente aqui é 2, quando você desenvolve na expansão, você vai ter 3 termos. Os termos são as parcelas que aparecem nessa soma, tá? Então, aqui nós temos um produto notável, que é tranquilo, não precisa nem aplicar a regra de binômio de Newton. Se você observar, nós temos também, olha o outro produto notável, vou colocar aqui x mais 2 elevado ao cubo. Aí ficamos com a regrinha do notável, já é mais difícil de lembrar, mas tem uma regrinha. Cubo do primeiro, né? 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro multiplicado pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo termo do binômio, certo? Agora a gente vai desenvolver as potências e multiplicar os coeficientes. Ficamos assim, x ao cubo, ok? Ficamos assim, x ao cubo. Aqui nós vamos multiplicar 3 vezes 2, vai dar 6x quadrado. 6x quadrado. Aqui vamos multiplicar 2 ao quadrado vai dar 4, 3 vezes 4 vai dar 12, 12x e 2 elevado ao cubo, 8. Então nós fizemos aqui a expansão do binômio com o expoente 3, ou seja, de ordem 3. Observe, o expoente é 3, nós temos 1, 2, 3, 4 termos. Sempre o número de termos de uma expansão é 1 a mais do que o expoente da potência do binômio. Mas esse binômio do expoente 2, do expoente 3, pode usar o produto notável numa boa. Agora, quando esse expoente a gente estende para um expoente 5, expoente 6, aí o trabalho é muito grande para você ficar usando o produto notável, tá? Então aí que entra a ideia do binômio de Newton. Como que é a ideia do binômio de Newton? Veja só, eu vou colocar aqui, eu vou aplicar a ideia do binômio de Newton. Ficamos assim, eu vou pegar aqui, ó, x mais 2 elevado, vou colocar aqui elevado à quarta, certo? Se você for aplicar produto notável, dá um trabalhão danado, certo? O binômio de Newton fala o seguinte, os coeficientes, né, os coeficientes, que são os números que ficam multiplicando os termos, né, eles são retirados, os coeficientes binomiais, do triângulo de Pascal. Veja, eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho aqui, os coeficientes. Vamos pegar aqui, opção de ponteiro, quero trocar a cor. Cadê a cor? Cor, opções, cor. Para mostrar para vocês aqui os coeficientes. Vou pegar aqui a cor azul. Olha só, aqui ó, o x ao cubo, vou pegar aqui na expansão, aqui ó.
O x ao cubo aqui, ó, ele não tem coeficiente, então vale 1 esse coeficiente aqui. Ó. Então aqui você tem 1 como coeficiente, aqui você já tem o 3, aqui você já tem o 3 novamente, aqui você não tem o coeficiente multiplicando x ao cubo, o 2 ao cubo, é o 1 também. Então, ó, esses são os coeficientes, né, binomiais, 1, 3, 3, 1. Isso aqui representa os elementos de uma linha do triângulo de Pascal. Então, nós podemos usar o triângulo de Pascal para escrever esses coeficientes. Por exemplo, aqui, ó, se o expoente é 3, corresponde à linha 3 do triângulo de Pascal. Se o expoente é 4, corresponde à linha 4 do triângulo de Pascal. Que ela é formada mais ou menos assim, ó, binomial 4 sobre 0, olha só. Aqui eu vou colocar as minhas variáveis, ó. Aqui eu vou ficar com x, meus termos, melhor dizendo, e 2. Aí mais, aí eu tenho o binomial 4 sobre 1. Aí eu coloco aqui os termos do binômio lá que nós vamos expandir, x e 2. Eu vou mostrar um macetinho bem rápido. Aí nós temos 4 sobre 2, que são chamados coeficientes binomiais, que representam uma linha do triângulo de Pascal. E aqui ficou x e aqui ficou 2, tá? 4 sobre 3, lembrando que a linha, nós vamos até o número binomial ficar com valores iguais em cima e embaixo, numerador e denominador, x e 2, aí nós temos o 4 sobre 4, que vai formar nosso último termo, x e 2, ok? O que nós vamos colocar como expoente? O x, ele fica com expoente crescente, porque ele, decrescente aqui, ele começa com 4, ó, 4, ele começa com 4, certo? O 2 começa com o 0. Sempre o expoente do x é a diferença entre o numerador e o denominador do coeficiente binomial. 4 menos 1 aqui vai ficar 3, e aqui vai ficar o denominador do binomial, 2 elevado a 1. Aqui 4 menos 2 vai ficar 2, e aqui vai ficar 2 também, porque o denominador vale 2. 4 menos 3 aqui vai ficar 1 como expoente x, e aqui vai ficar o 3. 4 menos 4 vai dar 0, e aqui vai ficar 4. Então você pode perceber aqui o seguinte, certo? Olha só, o primeiro termo, que é o x, ele começa com o expoente igual ao expoente da potência, né? 4, e vai decrescendo até chegar no 0. O segundo termo, que é o 2 aqui, ó, ele começa com o expoente 0 e vai crescendo o seu expoente até chegar no 4. Pois bem, assim a gente já montou a nossa expansão. Agora vamos resolver. Todo binomial que tem 0 como denominador, ele vale 1, tá? Pode guardar isso aí. Aqui ficou x à quarta. E o 2 elevado a 0 também vale 1. Todo binomial que tem 1 como denominador vai dar o valor do numerador. Então aqui vai ficar 4. E aqui vai ficar x ao cubo. 2 elevado a 1 dá 2. Binomial 4 sobre 2 é uma combinação de 4 por 2, que seria 4 vezes 3 dividido por 2 vezes 1. Então vai dar 12 dividido por 2, 6. X quadrado vezes 4. Binomial 4 sobre 3, o binomial 4 sobre 3, ele é o mesmo binomial 4 sobre 1, que eles são equidistantes. Então ele vai valer 4. Aqui vai ficar x e 2 elevado ao cubo dá 8. Binomial, quando são iguais, vai valer 1. E aqui x elevado a 0 é 1, 2 à quarta é 16. Pois bem, agora eu vou multiplicar agora aqui em cada termo para poder ter a expansão. Aqui vai ficar x à quarta, aqui vai ficar 4 vezes 2 vai dar 8, x ao cubo, 6 vezes 4, 24, x quadrado, tá? 4 vezes 8, 32x, e 1 vezes 1 vezes 16 vai dar 16. Então tá aí a expansão do x mais 2 elevado à quarta. Aí eu já usei o binômio de Newton, tá? Fórmula da expansão do binômio de Newton, ela fica aí essa coisinha linda aqui, ó. A mais B, nosso binômio. Esse é o nosso expoente. A fórmula fica mais ou menos assim, ó. Binomial N0, certo? Multiplicado por A elevado a N,
e b elevado a zero. Então você percebe que o primeiro termo não vai ter o b, porque b elevado a zero dá 1. Mais o binomial n sobre 1. Aí fica o a elevado à diferença n menos 1 e o b elevado a 1. E assim vai nesse padrão. Binomial n sobre 2, expoente do a, que é o primeiro termo do binômio, n menos 2, expoente do b, 2. Sempre o expoente do b, ele vai ser o denominador do número binomial. Vamos estender aqui. Reticência. Aqui eu posso ter uma posição qualquer que eu vou chamar de n sobre p. E aí o a fica elevado à diferença do numerador e denominador. E o b fica elevado a p. E assim vamos p. Tá? Assim agora vamos estender até o último termo, que seria o n sobre n, que eles ficam iguais, o a elevado a zero e o b elevado a n. Essa é a forma da expansão de um binômio de Newton, tá bom? Tranquilo? De boa, né? Só é trabalhoso, tá? Tá no conteúdo programático passe terceiro ano, tá, gente? E a UFMS também, no seu vestibular, gosta de aparecer com esses binômios de Newton. Beleza? Tranquilo? Agora veja, nós podemos, de acordo com as potências, você vai perceber que os coeficientes do binômio de Newton aqui, eles são sempre os elementos da linha do triângulo de Pascal. Quando o expoente for zero, é a primeira linha, vai ter só o 1 aqui como o nosso coeficiente, né? Qualquer número elevado a zero vai dar 1. Quando o expoente for 1, vai dar a mais b, vai ficar 1a mais 1b. Observe, esses números em vermelho são os elementos da linha do triângulo de Pascal. Quando for 2, ó, 1, 2, 1. E aí você tem aí a variação do expoente dos termos do binômio. E assim por diante. Então, se você construir o triângulo de Pascal, você não precisa desenvolver todo aquele... Por exemplo, se você chegar aqui, ó, eu pedi para você, ó, vou colocar aqui do lado, aqui, ó, desenvolver esse binômio aqui. Eu vou colocar um binômio assim, 2x menos 1 elevado a quinta, senão vai ficar muito grande. Então, ó, o que acontece? Você vai montar ali o triângulo de Pascal. Aqui já tem um triângulo de Pascal montado, esses números em vermelho. Mas vocês lembram das regrinhas? Sempre começa com 1, primeira linha, a segunda linha é 1 e 1. Na terceira linha, você começa com 1, aí você soma os dois de cima, 1 mais 1 vai dar 2, e finaliza a terceira linha. E assim você vai até chegar na linha onde o expoente é 5, seria a linha do 5, essa linha aqui, ó. Aí você tem lá 1, 5, 10, 10, 5 e 1. Esses são os coeficientes que eu vou colocar ali, ó. Certo? Vou fazer esse aqui, ó. Vou colocar a linha, ó, 1. Aí, para facilitar a nossa vida, já vou colocar os termos do binômio. 2x. Não esqueça de colocar o menos 1. Certo? Aí nós vamos ter 5. Espero que esse espaço aqui caiba. 2x e aí o menos 1. Aí nós vamos ter o 10, 2x e o menos 1. Novamente o 10, 10, opa, vamos apagar. Deixa eu apagar aqui, que eu acabei de fazer um erro. Cadê a opção de ponteiro? Borracha. Vamos aqui, apagar. Agora vamos lá. Então vai ficar 10, que é o próximo termo. Aí você põe aqui o 2x e o menos 1. Não esqueça do menos 1. Aí vai ficar 5. Vai cair bem na barra. O 2x e o menos 1. E por último, vou colocar aqui embaixo, vai ficar o 1, o 2x e o menos 1. Certo? Então vamos lá. Agora os expoentes.
O 2x, que é o primeiro termo do binômio aqui, ele começa com o expoente 5. Então, você vai colocar lá 5, aí vai caindo, ó. 4, 3, 2, 1, 0. O menos 1 começa com 0. Aí ele vai subindo. 0, é bem prático. 1, 2, 3, 4 e o último termo aqui, expoente 5. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver essas potências, tá? Então, ficamos assim, ó. 1 que multiplica 2 à quinta dá 32, x à quinta. Menos 1 elevado a 0 vai ficar 1. Aí vamos no outro. 5 vezes 2 à quarta dá 16, x à quarta. Menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1. Cuidado, ó, ele vai ficar negativo aqui, vai trocar sinal quando multiplicar, tá? Aí fica 10, 10, 2 ao cubo vai dar 8, x ao cubo multiplicado, menos 1 ao quadrado vai dar 1. A outra, 10, 10, 2 ao quadrado fica 4, x ao quadrado, menos 1 ao cubo vai dar menos 1. O penúltimo, 5, 2x elevado a 1 vai ficar 2x, menos 1 à quarta vai dar 1. O último termo, 1, 2x elevado a 0 vai dar 1, e menos 1 elevado a quinta vai dar menos 1. Beleza, nós resolvemos as potências, agora nós vamos multiplicar, olha só. Multiplicando. Então, primeiro vai ficar 32x, aqui é a quinta, tá, gente? Esse quadrado aqui tá errado. 32x à quinta. Aqui nós vamos multiplicar, ó. 5 vezes 16 dá 80. 80 vezes menos 1 dá menos 80. Então, aqui vai ficar menos 80x à quarta. 10 vezes 8 dá 80, vezes 1 dá 80. Então, 80x ao cubo. 10 vezes 4 dá 40. 40 vezes menos 1 dá menos 40. Menos 40x quadrado. 5 vezes 2 dá 10, vezes 1 dá 10. 10x. 1 vezes 1 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. Pronto! Olha aí a expansão do 2x menos 1 elevado à quinta. Nesse caso, eu usei os coeficientes do triângulo de Pascal, da linha do triângulo de Pascal, para escrever os coeficientes binomiais dos termos do binômio, tá? Beleza? Então, você pode recorrer à construção do triângulo de Pascal para você ter esses coeficientes, tá? Sem necessidade de ficar escrevendo número binomial para cada termo, que toma tempo. Beleza? Vamos então para o próximo caso. Soma dos coeficientes. O que seria a soma dos coeficientes? Vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando você pega esse binômio aqui, eu vou pegar aqui x mais 2 elevado ao cubo, que eu já fiz lá com vocês, ele fica mais ou menos assim, ó. Deixa eu trocar a cor aqui. Ele vai ficar, os coeficientes, ó, é da linha do 3, é 1, 3, 3, 1. Ou você pode usar a regra dos cubos. Deixa eu voltar para minha canetinha vermelha aqui. Opção de ponteiro, cor de tinta. Vamos pegar a tinta vermelha aqui para dar um destaque maior. Então, olha só. Aqui, ó, vai ficar x, esse x fica elevado ao cubo, aqui o 2 fica elevado a 0. Aí mais 3, esse x aqui fica elevado ao quadrado, ele vai caindo, e o 2 fica elevado a 1. Mais x elevado a 1 e 2 elevado ao quadrado, mais x elevado a 0 e 2 elevado ao cubo, certo? Então, olha só, esses 1, 3, 3, 1 são os coeficientes binomiais, tá? Quando você resolver isso aqui, aqui você vai ter
x ao cubo, porque 2 elevado a zero vai dar 1, multiplicado vai ficar x ao cubo. Aqui vai ficar 6x quadrado, 12x, que aqui vai dar 4, né? Vezes 3, 12, e aqui 8, certo? Que seriam os coeficientes? Quando falo em coeficiente do binômio, são os números que multiplicam as variáveis, tá? Que você percebe que essa última variável x aqui, ó, ela está elevada a zero. Então, os coeficientes são... Aqui não aparece ninguém, é o 1, aqui seria 1x ao cubo. Aqui é o 6, aqui é o 12, aqui é o 8. Esses são os coeficientes, certo? Se você somar esses coeficientes, você teria isso aqui. 1 mais 6 mais 12 mais 8. Se você somar esses coeficientes, você vai chegar em 12 com 8 vai dar 20, 26, 27 como soma dos coeficientes. Só que tem uma maneira muito mais simples para você chegar na soma dos coeficientes. Você não precisa expandir. Para você chegar na soma dos coeficientes, a regra é bem simples. Eu vou até colocar SC aqui. Ó. Soma dos coeficientes. Tu vai lá no binômio, lá no original, né? Aqui, ó. Olha só como que é fácil. Onde tiver variável, no nosso caso aqui, nós temos o x. Onde tiver variável, você vai trocar essa variável por 1, tá? Seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Deixa eu colorir nossa. Então você chega aqui, ó, onde está essa variável aqui, ó, certo? Sem você desenvolver nada, você coloca 1, certo? Aí você fazendo isso, você vai ter como resultado dessa potência. Por que o 1, professor? Porque o 1 ele é elemento neutro quando você está fazendo multiplicação e potenciação. Então, quando você colocar 1 ali, a soma dos coeficientes vai ficar assim, ó, 1 mais 2 elevado ao cubo, que vai dar 3 elevado ao cubo, que vai dar 27. Então, para você obter a soma dos coeficientes, a regra é bem simples. Onde tem variável, coloca 1, certo? Colocou 1, soma tudo dentro do parênteses, o resultado da soma você eleva a potência. Olha o exemplo aqui do lado, ó. Veja, eu tenho uma variável aqui, ó, eu quero saber a soma dos coeficientes, de todos os termos do momento do binômio, x menos 2y elevado a décima é igual a. Aqui você coloca 1, aqui você coloca 1. Então, quando você for fazer a soma dos coeficientes, qualquer binômio você pode usar isso. Então, vai ficar assim, 1 menos 2 elevado a décima. Então, isso vai dar menos 1 elevado a décima. Como o expoente é par, essa soma vai ficar positiva. Acabou. Então, não precisa assustar. Às vezes ele coloca umas coisas meio loucas, perde a soma dos coeficientes. É só trocar as variáveis que tem no binômio por 1 e fazer a continha e elevar a potência, tá? Número de termos do desenvolvimento do binômio de Newton. Como vocês podem ver, eu mostrei ele em cima, vou até copiar aqui, ó, x mais 2 elevado ao cubo. Ele deu como expressão x ao cubo, 6x ao quadrado, 12x e 8. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 termos. Então, aqui, ó, essa expansão aqui, ela tem 4 termos. E o expoente da potência aqui vale 3. Então, você percebe que o número de termos da expansão é uma a mais do que o expoente do binômio, tá? Então, podemos fazer essa ideia aqui, ó, tá? Olha só, vamos aqui, voltar para minha corzinha que eu gostei. Então, seria isso aqui, ó. Se eu tenho um binômio a mais b elevado a n, certo? O número de termos da expansão é sempre n mais 1, certo? Não tem segredo. Então, o número de termos da expansão do binômio é sempre o valor do seu expoente somado com 1. Olha aqui nos exemplos. Ó. Determina o número de termos do desenvolvimento de cada um dos binômios abaixo. Eu não preciso desenvolver. Aqui, ó, o expoente é 3, ó, certo? Então, vou até abreviar NT, número de termos é igual a 3 mais 1. Então, o número de termos desse primeiro aqui, 4
termos, certo? Então, quando você expandir, ele vai ter 4 termos, enquanto que esse outro aqui, ó, que tem o expoente 5, vai ter 6 termos, tá? Número de termos, 5 mais 1, então temos aqui 6 termos. Quando eu expandir, eu vou ter essa quantidade de termos, beleza? Então, uma propriedadezinha bem simplesinha, tá? Que é o que pode aparecer de binômio de Newton, fazer a expansão, ou calcular a quantidade de termos, ou, né, soma dos coeficientes, tá bom? Vamos para o termo geral. O que seria esse termo geral? Esse termo geral ele é usado para você descobrir um termo qualquer sem você ter que expandir o binômio, certo? Então você pode descobrir esse termo a partir de uma determinada fórmula. Se você lembra lá no comecinho da aula de hoje, certo? Ficou mais ou menos assim, ó. Você tem uma expansão do A mais B elevado a N, onde eu tenho N0, A elevado a N, deixa eu voltar aqui, que o A começa com o expoente total, tá? Então vamos só apagar aqui, vamos lá, então aqui ó, é A elevado a 0, e esse A elevado a 0 não é A elevado a N, aí fica o B elevado a 0, certo? Olha lá, o A e o B são os termos do binômio que está na potência de N, tá? Aqui vai ficar N sobre 1, aí fica o A elevado à diferença e o B elevado a 1, certo? Vamos estender assim para uma posição qualquer, que a gente coloca aqui N sobre P, aí fica A elevado a N menos P e B elevado a P, e aí vamos estender até o último termo, N sobre N, A elevado a 0, que é N menos N, e B elevado a N. Ok. Essa seria a regra da expansão do binômio de Newton, certo? Vamos agora verificar aqui o termo geral. Olha só. Esse termo aqui, ele é chamado de primeiro termo da expansão, chama de T1. Esse termo aqui é o segundo termo, chama T2. Se você olhar aqui, existe uma relação, ó, entre o denominador e a posição do termo. Ó, denominador 0, o termo é 1. Denominador 1, o termo é 2, certo? Você percebe que a posição do termo é 1 a mais do que o denominador dele, do binomial que compõe esse termo. Então aqui, ó, que posição seria essa? Seria o termo de posição P mais 1, porque o denominador aqui está em forma de P, certo? Tranquilo? E aqui nós teríamos o termo N mais 1, certo? Beleza? O que seria o termo geral? Seria uma fórmula onde você encontra um termo de acordo com a posição ou com o expoente. A formulazinha do termo geral é essa daqui, ó. Essa daqui, ó, é a formulazinha do termo geral. Então nós temos isso aqui, ó. T, P mais 1, que é uma posição qualquer, que depende do problema. Coeficiente binomial N sobre P, que vai definir o coeficiente desse termo. E aqui os termos do binômio. A elevado a N menos P e o B elevado a P. Certo? Então essa aqui é a formulazinha para obter o termo geral do binômio de Newton. Certo? Então isso aqui é chamado de termo geral. Tá bom? Então, fique atento a essa expressãozinha. Vou fazer alguns exemplos usando o termo geral. Sempre que eu for trabalhar o termo geral, você tem os termos do binômio, que são os termos que vão ficar somando ou subtraindo aqui dentro, certo? Você tem aqui o expoente e você tem que trabalhar, ver qual é a posição, tá? Então, para você achar o termo, você tem que observar o que você tem desse binômio, o que está faltando. Por exemplo, aqui nós vamos trabalhar em cima dessa termo geral aqui, ó. TP mais 1 é o N sobre P, A elevado a N menos P, B elevado a P. Então eu vou identificar no binômio cada elemento dessa forma do termo geral. O N é o expoente do binômio, como vocês podem ver, ó. Então aqui nós já sabemos que o N vai valer 22. Então eu vou começar a coletar aqui as informações, tá?
Então, fazendo a coleta, o N está valendo 22, certo? O A é o primeiro termo do binômio, então vamos chamar ele de X, e o B é o segundo termo, vamos chamar de... Não chamar não, ele é o Y, certo? Está faltando a posição, ou está faltando o P para colocar ali na fórmula, já tem todo mundo identificado aqui. Aí você vai perceber aqui que ele pede o 20º termo, certo? Então nós temos o seguinte, que o TP mais 1, ele corresponde ao T20. Com isso eu posso igualar as posições, ó, P mais 1, ele é o mesmo que 20. Daí eu vou descobrir o valor do P. P mais 1 é igual a 20. E assim, o P que estava faltando, ele vai dar 19. Beleza? De posse de todos os elementos, a gente substitui para ver como é que vai ficar o termo geral. Então, ficou assim, ó, T20, tá? Lembrando que o P mais 1 corresponde ao T20. Binomial, N vale 22 sobre P. O P é 19, certo? Multiplicado por... O A é representado pelo X, que vai ficar 22 tira 19, então vai ficar 3 aqui, ó, certo? E o B é representado pelo Y elevado a 19, certo? Então seria assim as potências que vão ficar indicadas nas variáveis. Aí você vai para saber, esse é o termo geral, pronto, eu quero saber agora quais são os coeficientes, eu teria que resolver esse no binomial aqui, tá? Então a gente vai aplicar aqui a formulazinha do binomial para descobrir o número do coeficiente binomial. Então ficaria 22 fatorial, aí fica 19 fatorial, 22 tira 19 dá 3 fatorial. A gente vai abrir o 22, 21, 20, certo? Aí o 19, ele vai cortar com o 19, ó. Olha lá, se eu abrir mais uma aqui, ó, 19 fatorial para... E aqui embaixo eu coloco 19 fatorial e já abro 3 fatorial em 3, 2, 1. Então esse 19 aqui, ó, simplificou. Aí vamos simplificar mais, ó. Eu tenho aqui 3 e o 21 ficam 7. 10, né, dividindo aqui vai ficar 10. A gente multiplica agora para saber como que vai ficar o nosso número binomial 20 sobre 19. Né? Nós temos ali 70 vezes 22. 70 vezes 22. Se não estou enganado, vai dar 1540. Aí fica esse número binomial. Tá? E assim eu vou responder a questão. T20, vamos colocar aqui 1540, multiplicado as variáveis x ao cubo, y a 19. Então eu sei que quando eu expandir esse binômio, terei 23 termos, que o termo de posição 20, ele está valendo 1540 x cubo y a 19, tá bom? Tá aí então um exemplo da aplicação do termo geral de um binômio de Newton, certo? Determine o coeficiente de x ao cubo no desenvolvimento do binômio. Então olha só, eu estou te dando aqui um expoente, eu conheço um expoente da variável, certo? Então, quando eu for usar a fórmula, eu terei isso aqui, ó, P mais 1, binomial N sobre P, A N menos P, eu copiando aqui para memorizar, e B elevado a P. Então, vamos identificar. O N da nossa fórmula, ele vale 5, que é o expoente do binômio. O A ele vale 5x. O B está valendo 2. E o P eu não conheço. Certo? O que nós vamos fazer? Nós vamos jogar agora tudo isso aqui no termo geral, certo? Que agora o P ainda não conheço. Se eu tiver dado a posição do termo, era fácil saber o P. Então ficou assim. Por enquanto é desconhecido. TP mais 1. Binomial 5 em P. Nós vamos escrever aqui um termo geral. A é 5x, coloca no parênteses, porque o expoente é por 5 e por x, aí vai ficar 5 menos P. Multiplicado por 2 elevado a P. Então, essa é a composição do termo geral. Por enquanto, eu não consigo saber como é que vai ficar esse termo, porque eu não conheço o P. Mas vamos trabalhar o expoente de x. Então, vou copiar todo mundo aqui novamente. Esse binomial
deixa indicado. Aqui você resolve, ó, 5, que vai ficar elevado a 5 menos P, que está multiplicando o x, e o x também, 5 menos P. E o 2 fica elevado a P. Agora chegou o momento em que eu posso descobrir o valor do P, certo? Por quê? Para você observar ali, né, você vai perceber que o expoente que ficou para x, no termo geral, é 5 menos P. Então, opa, esse expoente aqui, ó, é 5 menos P. No enunciado, está dizendo que ele tem que ser 3, certo? Daí você vai fazer o quê? Tu vai igualar 5 menos P com 3, vai isolar, certo? Vai ficar 5 menos 3 é igual a P, e assim você vai ter o valor do P. P igual a 2. Tendo o valor do P, você vai retomar agora, lá na formulazinha nós paramos, tá? Vai retomar e vai substituir o P. Então ficamos assim, ó. O P é 2, então 2 mais 1 vai dar 3, é o terceiro termo da expansão, certo? Aí vai ficar binomial 5 sobre 2. Aqui vai ficar 5 elevado, o P é 2, 5 menos 2 vai ficar 5 elevado à terceira, x elevado à terceira e 2 elevado ao quadrado. Resolvendo aqui, para a gente poder multiplicar, o binomial 5 sobre 2 ele vai dar 10. 5 elevado ao cubo dá 125. X ao cubo. 2 elevado ao quadrado dá 4. Certo? Agora é só a gente multiplicar. 4 vezes 125 vezes 10. Tá? Então vamos multiplicar. 4 vezes 125 vezes 10. 4 vezes 125 está dando 500, vezes 10 vai ficar 5.000. Então, o termo que a gente estava procurando, que é o terceiro termo da expansão, ele vai dar 5.000 multiplicado x ao cubo. Então, quando você expandir o binômio, 5x mais 2 elevado à quinta, o x ao cubo fica com o coeficiente 5.000, tá? Então, o coeficiente aqui, ó, coeficiente é o 5.000. Beleza? Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Tá? Veja lá. O termo independente de x no desenvolvimento de x cubo menos 1 sobre x quadrado elevado a décimo é igual a. Termo independente é aquele termo onde o x não aparece, tá? Onde o x não aparece. Numa expansão, se eu voltar aqui para vocês, por exemplo, vou dar o termo independente é quando o x, toda vez que o exercício fala aqui, ó, termo independente, ó, de x, isso indica que o nosso x tem que ter expoente zero. Então eu quero saber o termo onde o x tem expoente zero, tá? Tranquilo? Vamos lá. Esse é o clássico, um dos que mais é cobrado. Nossa formulazinha, vou colocar aqui para repetir, termo geral, é o binomial n sobre p. Lembrando que o a é o primeiro termo, n menos p, e o b é o segundo termo. Tá? Vamos identificar. Fica bem fácil quando você coloca para identificar. Nós temos o n, esse n vale 10. N vale 10. Nós temos o a, esse a vale x ao cubo. B, que é o segundo termo do binômio, é o menos, não esqueça que ele tem que ser com sinal, 1 sobre x ao quadrado. E o P ainda é desconhecido, só que eu vou usar o expoente x elevado a zero para encontrar o P. Mas para isso eu preciso trocar todas as informações e organizar o meu termo geral. Então vamos lá. TP mais 1, fazendo as trocas, tá, gente? Ó, vai ficar 10 sobre P, o A é x ao cubo, que vai ficar elevado a 10 menos P,
E o b, ele vale menos 1 sobre x quadrado, que vai ficar elevado a p. Certo? Vamos trabalhar aqui agora um pouco para poder chegar no p. P mais 1. Esse binomial aqui eu vou mantê-lo, tá? Aqui, ó, potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes, ó, 3 vezes 10 e 3 vezes menos p. Então, vai ficar x elevado a 30 menos 3p. Aqui outra coisa também, ó, o menos da fração eu posso deixar ele no numerador. Então, eu vou fazer assim, eu vou separar aqui, vou deixar menos 1 elevado a p, deixo o menos com a base 1, sobre, ó, x ao quadrado elevado a p dá x elevado a 2p. Beleza. Aí você vai perceber que você está multiplicando, você tem uma base x na parte de cima e tem uma base x também na parte de baixo. Você tem uma, na verdade, acabou tendo aqui uma divisão de potência de mesma base, tá? Ou você pode pegar essa base x que está aqui embaixo e subir ela deixando com expoente negativo, tipo assim, ó. P mais 1 igual binomial 10 sobre P, aí fica x 30 menos 3P, aí esse x que estava embaixo aqui, ele sobe, quando ele sobe muda o sinal do expoente, ó. E aqui você deixa o menos 1, que vai depender do tipo de P que nós vamos achar. Aí aqui, ó, você ficou com um produto de potência com bases iguais. Regra básica, conserva a base e soma os expoentes. Certo? Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. X 30 menos o P, menos 3P com menos 2P. Então, vai dar 30 menos 5P. Tá? Menos 3 com menos 2 dá menos 5. Multiplicado por menos 1 elevado a P. Pronto! Aqui está o termo geral da expansão. Qualquer termo que eu queira descobrir agora, eu posso usar essa formulazinha após eu ter manipulado tudo. Como no enunciado a gente tem que o expoente do x deve ser o zero, certo? Nós vamos usar esse expoente zero para que a gente consiga descobrir o P. Por exemplo, aqui ó, o meu x, depois de tudo que eu fiz, ele ficou com o expoente 30 menos 5p. E ele tem que ter expoente zero, tá? Daí eu vou igualar. Vou até puxar a equaçãozinha aqui no cantinho. Ó. 30 menos 5p tem que valer zero. Vou isolar. 30 é igual a 5p. 5p. E daí eu vou descobrir que o P vai valer 6. Olha onde saiu o P. Ó. Certo? P está valendo 6. Agora eu volto lá na minha fórmula do termo geral e substitui todo mundo agora. Agora eu tenho tudo. Vou deixar até de azul aqui. Ó. T7, porque 6 mais 1, P é 6, 6 mais 1 dá 7. Binomial 10 por 6, certo? X aqui vai ficar elevado a zero, porque eu já trabalhei que o 30 menos 5p vale zero. E o menos 1 ficou elevado a sexta. Certo? Para eu saber agora qual é esse termo, eu vou ter que resolver. Binomial 10 sobre 6, a gente joga na fórmula, que fica 10 fatorial, 6 fatorial, 4 fatorial, que é 10 menos 6. A gente vai abrir o 10, como sempre, 10, 9, 8, 7, 6. Parou no 6. Que vai cortar 6 com 6. E o 4 eu já abro aqui embaixo. Que aí eu já posso simplificar. Certo? 6 fatorial já era. Olha só. 4 eu posso dar uma simplificadinha. Por exemplo, 4 vezes 2 aqui embaixo dá 8. Então já somo com 8 aqui em cima. E o 9 que estava aqui, ó, dá para dividir por 3, ficando 3. Aí nós ficamos com 10 vezes 3 vezes 7. Então, binomial 10 sobre 6. 3 vezes 7 dá 21, vezes 10, 210. Certo? Assim, o nosso termo 7, ele vai ficar com 210 multiplicado. O x elevado a zero vai dar 1. E menos 1 elevado a 6 também vai dar 1. Então, o termo 7 dessa expansão vai valer 210. Nossa resposta é a letra B.
Tranquilo? Então tá aí regra básica para termo geral do desenvolvimento do binômio de Newton. Beleza? Então é isso, pessoal. O que eu tinha para passar para vocês sobre binômio de Newton em termo geral era essa relação. Então dá uma revisada. Fase 3 do passe está constando binômio de Newton, termo geral, triângulo de Pascal como conteúdo programático, e prova da UFMS também pode estar explorando o binômio de Newton em termo geral. Geralmente o termo geral na parte do binômio de Newton é o mais explorado. Tá, turminha? Tranquilo? Então até a próxima.